Você sabia que Jesus é mencionado no Alcorão mais vezes do que Maomé? Pode parecer chocante, mas é verdade. Jesus não é apenas uma figura cristã. Ele também está presente no islamismo, e de uma forma que muitos nunca ouviram falar. O que será que os muçulmanos realmente acreditam sobre ele? Afinal, para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o centro de toda a fé. Mas, no islamismo, ele tem um papel importante e, ao mesmo tempo, radicalmente diferente. Neste vídeo, você vai descobrir como as duas maiores religiões monoteístas do mundo enxergam Jesus, comparando, lado a lado, o que a Bíblia e o Alcorão dizem sobre sua identidade, missão e destino. Será que essas visões podem coexistir? Ou estão em completo contraste? Prepare-se para uma análise profunda, respeitosa e baseada nas Escrituras. Se você quer entender o que realmente está por trás dessas crenças, inscreva-se agora no canal e deixe seu like para apoiar conteúdos que vão direto às raízes da fé. No cristianismo, Jesus é reconhecido como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem a humanidade pode ser reconciliada com Deus. Essa identidade não é construída apenas sobre tradições eclesiásticas, mas fundamentada diretamente nas Escrituras. O Evangelho de João abre com uma das declarações mais profundas sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. E no versículo 14 afirma-se: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A teologia cristã entende que esse Verbo é Jesus Cristo, o Deus eterno encarnado. A doutrina da encarnação é central para a fé cristã. Jesus não foi meramente um homem virtuoso ou um profeta de Deus. Ele é Deus vindo ao mundo em forma humana. No relato do nascimento de Jesus, o anjo declara a Maria: O que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. E mais adiante, o próprio nome que o menino deveria receber, Emanuel, é interpretado como Deus conosco. Mateus 1:23. Lucas 1:35 reforça isso ao dizer que Jesus seria chamado de Filho de Deus, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Durante seu ministério, Jesus operou milagres, perdoou pecados, ensinou com autoridade divina e declarou unidade com o Pai. Em João 10:30, ele diz: Eu e o Pai somos um. Quando interrogado sobre sua identidade, como em João 8,58, ele afirma: Antes que Abraão existisse, eu sou, ecoando diretamente o nome divino revelado a Moisés, em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Essas afirmações foram tão impactantes que, em várias ocasiões, os líderes religiosos judeus quiseram apedrejá-lo por blasfêmia, reconhecendo que ele estava reivindicando atributos divinos. Outro ponto fundamental da identidade de Jesus, segundo o cristianismo, é sua missão redentora. Ele veio ao mundo não apenas para ensinar, mas para morrer como sacrifício pelos pecados da humanidade. O apóstolo Paulo resume essa missão em 1 Coríntios 15:3-4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A cruz, para os cristãos, é o ponto de interseção entre a justiça de Deus e seu amor. Jesus, sendo inocente, levou sobre si o castigo que era devido à humanidade. Isso é apresentado em Isaías 53, profecia que os cristãos interpretam como messiânica. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. A ressurreição de Jesus é o selo divino sobre sua identidade e missão. Ao vencer a morte, ele não apenas confirma seu poder, mas inaugura uma nova realidade espiritual para aqueles que creem nele. Em Romanos 1:4, Paulo declara que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. O Novo Testamento inteiro gira em torno da realidade de que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Salvador que veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus. Diante de tudo isso, a identidade de Jesus no cristianismo é inseparável de sua divindade, de sua encarnação, de sua obra redentora e de sua ressurreição. Ele é mais do que um mestre, mais do que um enviado. Ele é Deus feito homem,
o único mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2,5. Essa visão é o fundamento da fé cristã e define a forma como os cristãos entendem salvação, eternidade e o relacionamento com o Criador. Mas, e se uma outra fé também honrasse Jesus, não como Deus, mas como alguém importante, ainda que com um papel muito diferente? O que isso significaria? Como se constrói uma imagem tão distinta a partir de figuras semelhantes? É isso que veremos agora. No islamismo, Jesus é conhecido como Isa, e embora seja profundamente respeitado, sua identidade e missão são interpretadas de maneira substancialmente diferente da tradição cristã. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, menciona Jesus por nome em diversas passagens, conferindo-lhe um lugar de destaque entre os profetas. No entanto, ao contrário da teologia cristã, o islamismo rejeita categoricamente a ideia de que Jesus seja divino, filho de Deus ou parte de uma trindade. Para os muçulmanos, tais conceitos ferem a unicidade absoluta de Deus, conhecida como Tawhid, o pilar central da fé islâmica. Isa é apresentado no Alcorão como um profeta poderoso, enviado exclusivamente para os filhos de Israel, com autoridade para realizar milagres, curar os enfermos e até mesmo ressuscitar mortos. Em Sura 3:45 a 49, o texto descreve o anúncio feito a Maria sobre o nascimento virginal de Jesus, atribuindo seu nascimento ao poder direto de Deus. Maria, ou Mariam, é altamente reverenciada, sendo a única mulher mencionada nominalmente no Alcorão e tendo até mesmo uma sura inteira dedicada a ela. O nascimento de Jesus, portanto, é visto como miraculoso, mas não como prova de divindade. Para o islamismo, Deus cria o que quer, e o nascimento virginal de Jesus é comparável à criação de Adão, que também não teve pai. Os milagres de Jesus são afirmados no Alcorão, incluindo curas e até mesmo a criação de vida, como quando molda um pássaro de barro e o faz viver, com a permissão de Deus, mas sempre com a ressalva de que ele opera esses sinais apenas com o consentimento divino. Não há, portanto, nenhum indicativo de que Jesus agia por autoridade própria, mas sim como instrumento da vontade de Alá. Isso reforça a percepção islâmica de que Isa é totalmente submisso a Deus, sendo um profeta exemplar, que nunca reivindicou adoração para si. Um dos pontos mais sensíveis na divergência entre o cristianismo e o islamismo é a crucificação. O Alcorão, em Sura 4, 157 a 158, afirma que Jesus não foi crucificado nem morto, mas que isso apenas pareceu aos homens. Em vez disso, Deus o elevou até si. Existem interpretações variadas dentro da tradição islâmica sobre o que exatamente aconteceu. Alguns afirmam que alguém foi colocado em seu lugar. Outros, que a crucificação foi uma ilusão. Mas o consenso é que Jesus não morreu na cruz. Isso nega completamente a base da doutrina cristã da redenção, que se fundamenta na morte expiatória de Cristo. Ainda assim, o islamismo acredita que Jesus retornará no fim dos tempos. Ele virá como um sinal da hora, para corrigir equívocos sobre sua identidade, derrotar o falso Messias, o Dajjal, e restaurar a justiça. No entanto, esse retorno não será como Senhor glorificado, mas como um servo de Deus, subordinado à autoridade divina. Sua missão escatológica está alinhada com a expectativa islâmica de restauração do monoteísmo puro e da submissão a Alá, e não com a glória do Filho de Deus entronizado, como ocorre na escatologia cristã. A figura de Jesus no islamismo é, portanto, paradoxal aos olhos cristãos, profundamente honrada, mas desprovida de divindade, vista como um milagre de Deus, mas não como Deus feito homem, reconhecida como profética, mas não redentora. Essa reverência sem adoração cria um contraste direto com o cristianismo, onde Jesus não é apenas uma voz de Deus, mas o próprio Deus falando, agindo e se entregando. Mas como é possível que duas religiões monoteístas reconheçam a mesma figura histórica e, ainda assim, cheguem a conclusões tão distintas sobre sua essência e missão? Essa pergunta nos leva a um ponto crucial da análise comparativa: o significado da salvação e do papel de Jesus no plano eterno de Deus. E é isso que vamos examinar a seguir. A diferença entre as visões cristã
e islâmica sobre Jesus não se limita à sua identidade, mas se estende profundamente à compreensão do propósito de sua vinda ao mundo, especialmente no que diz respeito à salvação. No cristianismo, Jesus é o centro do plano redentor de Deus. Sua encarnação, vida sem pecado, morte na cruz e ressurreição compõem a narrativa da reconciliação entre Deus e o ser humano caído. A Bíblia apresenta o ser humano como separado de Deus por causa do pecado e afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Para os cristãos, não há forma de restaurar esse relacionamento por mérito próprio. A salvação é, portanto, um dom da graça divina, recebido pela fé em Jesus Cristo, como está escrito em Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A cruz é o ponto de convergência dessa graça. Para os cristãos, Jesus morreu em substituição ao pecador, tomando sobre si a punição que era devida à humanidade. Isaías 53, interpretado como uma profecia messiânica, afirma: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ressurreição, por sua vez, é a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, e a prova de que o sacrifício foi aceito por Deus. Sem cruz e sem ressurreição, o cristianismo perde seu centro vital. No islamismo, por outro lado, não existe a ideia de pecado original herdado, nem a necessidade de um sacrifício substitutivo para o perdão. O ser humano nasce puro e é responsável apenas por seus próprios atos. O arrependimento sincero, a fé em Alá, a prática das boas obras e a obediência aos pilares do Islã são os caminhos para obter o perdão e a misericórdia de Deus. Suras 39, 53 diz: Ó meus servos que transgrediram contra si mesmos, não desesperem da misericórdia de Alá. Em verdade, Alá perdoa todos os pecados. Ele é o perdoador, o misericordioso. Jesus, portanto, não tem papel redentor na teologia islâmica. Ele é um sinal, um exemplo de fidelidade, mas não o meio de salvação. Essa distinção revela dois caminhos teológicos muito distintos. No cristianismo, a salvação é Cristo. É pela união com Ele, por meio da fé, que o ser humano é reconciliado com Deus. No islamismo, a salvação é um processo de submissão e obediência à vontade de Deus, revelada por meio de vários profetas, sendo Maomé o último e definitivo. Jesus está nesse caminho, mas não é o fim dele. Ele aponta para Deus, mas não é Deus. Ele traz uma mensagem, mas não é a própria mensagem encarnada. Essa comparação lança luz sobre uma pergunta fundamental: quem é o mediador entre Deus e os homens? Para os cristãos, há uma resposta direta e exclusiva. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Para os muçulmanos, essa mediação é desnecessária. Deus é acessível diretamente, e os profetas são apenas transmissores de sua vontade. Essa diferença muda tudo: a maneira de se aproximar de Deus, o significado da fé e até mesmo a compreensão do amor e da justiça divinos. Diante disso, é inevitável perceber que, embora o nome Jesus esteja presente nas duas religiões, o conteúdo por trás desse nome é radicalmente diferente. Jesus é mais do que um personagem compartilhado. Ele é a linha que separa duas visões inteiras sobre Deus, humanidade, pecado, perdão e eternidade. Mas, apesar de tantas diferenças, há algo que une ambas as visões: a convicção de que Jesus voltará. Essa convergência escatológica nos leva a um último ponto fascinante da nossa análise. O que as duas religiões dizem sobre o retorno de Jesus? E por que esse retorno tem significados tão diferentes? É isso que exploraremos a seguir. Tanto o cristianismo quanto o islamismo afirmam que Jesus voltará no fim dos tempos. Esse ponto em comum, à primeira vista, pode parecer uma ponte entre as duas religiões. Mas, ao examinarmos mais de perto, percebemos que essa volta carrega significados profundamente distintos em cada tradição. O retorno de Jesus é um tema escatológico poderoso, que revela não apenas o que cada religião espera do futuro,
mas também como compreendem o papel de Jesus na consumação da história. No cristianismo, o retorno de Jesus é aguardado como o clímax da história da salvação. Ele virá em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para julgar vivos e mortos e estabelecer definitivamente o reino de Deus. Em Atos 1:11, após a ascensão, os anjos dizem aos discípulos: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Em Apocalipse 19, Jesus é descrito montado em um cavalo branco, com muitos exércitos celestiais, vindo para derrotar o mal, julgar as nações e restaurar todas as coisas. O retorno de Cristo é, portanto, um evento glorioso e definitivo, que sela sua autoridade divina e inaugura a eternidade para os que nele creram. Esse evento está diretamente ligado à doutrina do juízo final. Segundo Mateus 25, 31 a 46, o Filho do Homem se assentará em seu trono e separará os povos como o pastor separa as ovelhas dos bodes, recompensando os justos e condenando os ímpios. Para os cristãos, o retorno de Jesus é também a confirmação final de tudo o que ele afirmou ser: o Filho de Deus, o Redentor, o único caminho para o Pai. Já no islamismo, o retorno de Jesus é igualmente aguardado, mas com outro propósito. Ele não virá como Deus encarnado, nem como Salvador, mas como servo de Alá, para cumprir uma missão escatológica que confirma os princípios do islamismo. De acordo com os hadiths, tradições proféticas que complementam o Alcorão, Jesus voltará no fim dos tempos para corrigir os equívocos sobre sua identidade, derrotar o falso Messias, o Dajjal, quebrar a cruz, matar o porco e abolir a jizya, tributo dos não-muçulmanos, simbolizando o fim do cristianismo como religião separada e a restauração do monoteísmo puro. Ele liderará os crentes, viverá por mais alguns anos, se casará, morrerá e será sepultado, segundo essas tradições. Assim, para o islamismo, o retorno de Jesus não é a confirmação de sua divindade, mas o seu reconhecimento como profeta fiel, que no final testificará contra aqueles que o elevaram à condição divina. O Alcorão, em Sura 516, apresenta uma cena do juízo em que Deus pergunta a Jesus: Foste tu que disseste aos homens: Tomai-me a mim e a minha mãe por deuses além de Alá? Ao que Jesus responde, negando qualquer reivindicação de divindade. Essa diferença revela mais uma vez a separação radical entre as duas visões. No cristianismo, Jesus volta como o juiz. No islamismo, ele volta como testemunha. No cristianismo, ele é o centro da glória final. No islamismo, ele é um servo exaltado, mas subordinado à soberania de Deus. Ainda assim, o fato de ambas as religiões aguardarem o retorno de Jesus é um sinal da importância única que essa figura tem em ambas as tradições. Nenhum outro personagem é tão central e, ao mesmo tempo, tão disputado. Isso nos leva a concluir que, embora o nome Jesus esteja presente nas duas fés, o significado que cada uma atribui a ele é profundamente diferente, a ponto de transformar o entendimento de Deus, da salvação e do destino final da humanidade. E diante de tudo isso, resta uma pergunta crucial. Se Jesus é o Filho de Deus, como afirma o cristianismo, o que isso exige de cada um de nós? E se ele é apenas um profeta, como diz o islamismo, o que isso significa para a nossa fé, nossa esperança e nossa eternidade? Essa é uma decisão que nenhuma tradição religiosa pode tomar por você. Ela exige investigação, reflexão e sinceridade diante das Escrituras. Porque, no final, conhecer quem é Jesus é conhecer o próprio coração da fé. Ao longo deste vídeo, exploramos como cristianismo e islamismo interpretam de maneira profundamente distinta a figura de Jesus, desde sua identidade e missão até seu papel no fim dos tempos. Para os cristãos, ele é o Verbo eterno feito carne, o Filho de Deus, o Salvador que morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou para dar vida eterna àqueles que nele creem. Para os muçulmanos, ele é um profeta grandioso, nascido de forma miraculosa, operador de sinais, mas sem divindade, sem cruz e sem redenção substitutiva. Ambas as religiões reconhecem o impacto singular de Jesus na história.
Ambas aguardam sua volta. Mas o conteúdo dessas esperanças revela caminhos que não se cruzam. De um lado, a salvação pela graça, mediada por um Deus que se fez homem para se sacrificar por amor. Do outro, a salvação pela submissão e esforço, mediada por uma série de profetas, culminando em Maomé, e em que Jesus é apenas um elo entre outros. Convergências existem: o nascimento virginal, os milagres, a pureza de vida, a promessa de um retorno glorioso. Mas as divergências tocam o núcleo da fé de cada tradição: quem é Deus, o que é o pecado, como o ser humano é salvo e qual é o verdadeiro destino eterno de Jesus. Diante dessas diferenças, a pergunta inevitável permanece: quem é Jesus para você? Essa pergunta não é apenas teológica, é existencial, porque a forma como você responde a ela molda a maneira como você entende Deus, a vida, a morte e o que vem depois. Não se trata apenas de doutrina, mas de destino. Se este conteúdo trouxe reflexão, clareza ou até desconforto, tudo bem. Esse é o papel da verdade: nos tirar da zona de conforto e nos levar à busca sincera. Por isso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Aqui, a gente compara com respeito, estuda com profundidade e caminha pela fé com consciência. E se você achou esse vídeo útil, clique em gostei e compartilhe com alguém que também esteja em busca de respostas. Nos comentários diga, para você, quem é Jesus? Até o próximo vídeo.